Nesse vídeo eu vou te mostrar como transformei o WordPress nesse marketplace completo para um cliente e como você pode usar o Dokkan, plugin poderoso para o WordPress, para ter o seu próprio marketplace multivendedor. E ainda nesse vídeo você vai aprender conceitos sobre a diferença entre um e-commerce tradicional para um marketplace multivendedor. Eu vou mostrar na prática, na minha tela com o painel zerado do WordPress, como instalar o Dokkan, como configurá-lo, quais são as configurações necessárias, quais são os plugins a mais necessários ali para você ter a sua própria estrutura de venda. Também vou passar por conceitos como sprint de pagamento, para que você possa entender como automatizar os pagamentos, seja ali por porcentagem ou comissão dos seus vendedores dentro da sua estrutura. Algo bem semelhante ao que acontece hoje na Amazon e no Mercado Livre. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, porque você vai ver muita coisa aqui que vai turbinar o seu negócio no digital e deixar o seu marketplace multivendedor em outro nível. Então, vamos para o assunto do vídeo na prática. Perfeito, e antes que a gente possa ali ir para o painel administrativo do WordPress, mostrar na prática todas as configurações, eu preciso que você entenda na prática como funciona a lógica do Dokkan, o que é um marketplace multivendedor, e para isso nada melhor do que trazer um exemplo prático de um cliente que a gente está desenvolvendo o projeto aqui, está nas etapas finais, que é a Andaluga, que nada mais é do que um marketplace para venda de maquinários, de equipamentos de médio e grande porte e para locação. Então essa estrutura, ela faz ali a venda de maquinários e locação dos mesmos. Os multivendedores, eles conseguem ali vender suas próprias máquinas ou colocar elas para locação e aluguel ali, a depender da região. Então a gente tem aqui a página Home, a gente tem as categorias, a gente tem como que funciona ali a questão das configurações e a gente tem aqui as páginas tradicionais do Dokkan, onde todos os usuários, todos os vendedores conseguem cadastrar ali os seus equipamentos e vender ou alugar ali dentro. Cada vendedor tem a sua página individual do seu produto, tá? Aqui eu estou usando um exemplo de maquinário, mas você pode adequar isso para qualquer nicho. Livros, cursos online, roupas, fazer um marketplace geral, enfim, estilo Amazon, isso aqui se adequa a qualquer mercado, tá? Aqui é um segmento específico porque isso aqui é um projeto real que eu desenvolvi para um cliente. No caso dele, o foco é em venda, mas em sua maioria locação, até por conta do tipo do produto. Então aqui na página a gente conseguiu adequar ela para ter ali solicitação de orçamento para agendamento em período maior, ou ali para compra. Aqui no caso essa página está especificamente para agendamento, mas o usuário consegue se cadastrar aqui e vender. Então a Andaluga, ela vende os seus próprios equipamentos, aluga seus próprios equipamentos e ela permite ali que você consiga vender também os seus equipamentos ali dentro do site. Esse é um projeto que a gente está finalizando e logo vai estar no mercado, mas eu só queria mostrar ele aqui no início do vídeo para que você possa entender a dimensão em si, tá? E para complementar, um conceito importante que você precisa entender é a diferença entre um marketplace e um e-commerce. Enquanto um e-commerce ele tem ali um estoque centralizado, um catálogo próprio, uma marca única, um controle total, ou seja, um usuário vendendo os próprios produtos, uma marca vendendo os seus próprios produtos. Já um marketplace, ele expande essa lógica. Ele ocorre ali através de vários painéis de vendedores, ou seja, o usuário consegue entrar dentro do seu site, se cadastrar, começar a publicar os produtos dele, colocar ali os dados bancários e vender aqueles produtos, colocar as informações de frete, as questões ali legais do negócio dele, como se ele tivesse um próprio site dentro do seu site principal. E o pagamento ocorre ali para o sprint automático. O que é esse sprint automático? Aconteceu uma venda no seu site, automaticamente é feito o sprint ali dentro. Esse sprint é uma definição que a gente escolhe, tá? Então vamos dizer que você quer ter um marketplace, você mesmo não vai vender, vai colocar vários vendedores ali e em cada venda você ganha 10% daquela venda. Então aconteceu uma venda de R$100, R$90 vai para o vendedor, R$100 vai para você como marketplace, perdão, R$10 vai para você como marketplace, ou é um valor fixo, ou é uma mensalidade, ou é os dois, você consegue definir isso.
Dentro da nossa etapa de criação, a gente cria projetos, tá? A gente tem uma agência de web desenvolvimento chamada Essential Media. Se te interessa, eu vou deixar aqui na descrição. Entre em contato conosco, faz um diagnóstico gratuito, mas em resumo a gente tem uma etapa onde a gente estrutura o modelo de negócio. A gente não só desenvolve o site, como a gente auxilia e implementa ali um modelo de negócio viável, desde a questão ali de posicionamento, de lógica por trás do negócio e principalmente o formato ideal de precificação. Então, se a gente definiu que vai ser um sprint de pagamento automático via porcentagem, a gente consegue definir ali regras de qual é o valor, quando é que o usuário consegue sacar esse dinheiro, esse saque de forma instantânea. Então, tudo isso a gente consegue fazer nesse sistema de acordo com a gente definir estrategicamente, tá? Então, a diferença de um e-commerce para um marketplace é literalmente isso. Enquanto um e-commerce você vende ali o seu próprio produto, em um marketplace você tem uma série de vendedores vendendo ali dentro e você ganha comissão ou um valor sobre cada uma daquelas vendas, um valor fixo sobre cada uma daquelas vendas através de sprint automático. A gente vai mostrar na prática essas configurações aqui com vocês. Então, quando usar o marketplace, eu acho que ficou óbvio, né? Quando você tem vários fornecedores, vários lojistas, nichos com comunidades de vendedores. Isso aqui é muito comum em comunidades. Eu falo isso porque eu já tive clientes lá nos Estados Unidos, em comunidades de brasileiros, onde eles fizeram basicamente um marketplace de prestação de serviço entre brasileiros lá nos Estados Unidos para se auxiliarem. E receita baseada em comissão. Se você tem ali uma audiência e quer ter um marketplace com vendedores vendendo seu próprio produto, para você não ter ali o trabalho com frete ou o trabalho de distribuição ali daquele produto, se for digital, você consegue ter ali uma recorrência somente de comissão de produtos de outros vendedores. É literalmente o modelo de negócio do Mercado Livre, da Amazon e de tantos outros marketplaces famosos no mercado. Exemplos de nicho aqui, fornecedores locais, atacado, isso aqui também serve para alimentos, supermercados, prestadores de serviços, artesanatos, produtos locais. Não há limitação de nicho, desde que você consiga criar um modelo de negócio que faça sentido. E até por isso que a nossa primeira etapa de desenvolvimento é sempre entendimento do negócio, entendimento do modelo de negócio, para que a gente possa estruturar algo estrategicamente. Então, na prática, aqui eu vou abrir agora o WordPress com vocês. A ideia desse vídeo é literalmente configurar o WordPress do zero, deixar ele preparado para receber o Dokkan. Nesse vídeo eu vou utilizar o Dokkan gratuito, tá? Mas existe o Dokkan pago e a gente sempre fornece o Dokkan pago para os nossos clientes, tá? Quando a gente desenvolve o projeto. Então aí mais uma razão para você entrar em contato comigo e ter um diagnóstico gratuito. Porque o Dokkan gratuito, ele já te auxilia, mas o pago, assim, é sensacional. Ele não perde nada para a Amazon, ele não perde nada para o Mercado Pago, para o Mercado Livre. Eu fiz a instalação aqui em um subdomínio, tá? Um subdomínio zerado, eu vou mostrar do zero com vocês. Se você não sabe o que é WordPress, se você não sabe o que é um domínio, o que é uma hospedagem, volta em vídeos passados aqui no canal, tá? Que eu falo sobre isso. Mas em resumo, o WordPress é onde a gente armazena ali toda a nossa estrutura, tá? Eu vou entrar aqui numa instalação do WordPress e eu vou configurar ela com vocês. Aqui no meu painel administrativo, essa hospedagem que eu estou utilizando é a Hostinger. Ela por si só já instalou alguns plugins que a gente não vai utilizar. O seu WordPress 80% da chance que ele vai vir zerado, tá? O meu aqui já veio com alguns plugins. Se ele vier com alguns plugins, você vai vir aqui em plugins e você vai desinstalar isso tudo, tá? Porque eles não são necessários. Vou até marcar aqui em plugins. Deixa eu ver aqui se tem algum que eu... Não, eu posso tirar tudo. Vou colocar aqui em excluir e vou aplicar. Vou excluir todos os plugins. Perfeito. Agora que eu excluí todos os plugins que vieram instalados por padrão aqui, o meu painel ficou parecido com esse aqui. E é desse formato que vai estar o seu se ele estiver já sido instalado zerado. Ok? E antes da gente instalar o Dokkan, a gente precisa fazer algumas configurações muito importantes. Mas antes de mais nada, aqui em páginas, eu quero que vocês percebam, vocês vão vir aqui em página, todas as páginas, que por padrão, ela vai vir essas duas páginas aqui, privacidade, política de privacidade e página simples. Não precisa excluir nada disso aqui, pode deixar elas aqui, mas preste muita atenção nisso aqui, porque na medida que a gente for instalando os plugins, automaticamente ele vai adicionando algumas páginas padrões aqui, que são páginas importantes
importantes ali para o projeto, tá? Então a gente vai vir aqui em configurações, primeiro a gente vai vir em geral, e aqui em geral, ó, a gente consegue alterar o título do site e a descrição. O título do site nada mais é do que a informação que aparece aqui em cima quando a gente passa o mouse, tá? Então aqui é importante você colocar o nome do seu negócio, aqui eu vou colocar Marketplace mesmo. Escrevi errado. E aqui embaixo eu vou colocar a descrição. Comunidade de vendedores de Vitória. Exemplo, tá? Se você for um marketplace local, você pode colocar isso aqui. Isso é muito importante para SEO, tá? Então coloca aqui o título do site, que é o nome do seu negócio, e a descrição, o que de fato se trata o seu negócio. Isso aqui não é só para deixar o site bonito ali em cima na navegação, não, tá? Isso também auxilia no SEO. Aqui escolher o ícone é basicamente o favicon, que é esse ícone que fica aqui em cima da barra de navegação, tá? Tendo feito isso, pode alterar aqui, o que você pode alterar aqui é a questão da data, tá? Coloca o padrão brasileiro, que é dia, mês e ano, e o horário é a mesma coisa, tá? Tendo feito isso, você salva. E ainda aqui em configuração, eu acabei pulando, você vai colocar o fuso horário, tá? O fuso horário do Brasil, do horário de São Paulo, é UTC-3. Então você procura aqui. Esse aqui, ó, UTC-3, tá? Tenho quase certeza que esse é o horário de São Paulo. Se não tiver, vocês pesquisem e colocam aí o correto, tá? Coloca o horário de São Paulo. Salva. Horário de São Paulo não, perdão, horário de Brasília. Agora vocês vêm aqui em escrita. Não precisa mexer em nada aqui, tá? Em leitura, por enquanto a gente não vai mexer, mas depois a gente volta aqui. Em discussão, não precisa mexer em nada disso aqui, tá? Só estou mostrando para vocês verem. Aqui também em mídia vocês não precisam, mas em links permanente vocês vão colocar nome do post, tá? Porque isso é URL. Quando a gente criar páginas, home, início, sobre, login, crie sua conta, a gente não quer que apareça número na URL. Então coloca nome do post e salva. Perfeito. Tendo feito isso, a gente vai vir aqui em plugins. E antes da gente instalar o Dokkan, a gente precisa instalar alguns plugins que são importantes e complementares, tá? Que plugins são esses? O primeiro plugin é o Elementor, tá? O Elementor é o que vai permitir a gente construir o visual do site sem usar programação, através ali de uma arrasta e solta. Eu tenho assim, centenas de exagero, mas eu tenho dezenas de vídeos aqui no canal sobre o Elementor e como criar projetos com eles, tá? Então o foco aqui não é design, o foco aqui desse vídeo é configuração, é ferramenta, tá? Mas vocês precisam já deixar o Elementor instalado. A gente vai pesquisar aqui por Elementor, que é esse plugin aqui, ó. A gente vai instalar. Instalado, a gente vai ativar, tá? Ele vai levar para as configurações guiadas. Esse aqui é o Elementor gratuito, tá? É o Elementor Free. No entanto, para um tipo de projeto que vai mexer com o e-commerce, que vai mexer com o Dokkan, você precisa ter o Elementor pago, tá? A gente fornece essa licença, tá? A gente vende a licença do Elementor aqui no canal. Caso você for desenvolver o projeto por conta própria, pode entrar aí no nosso link na descrição que você consegue adquirir o Elementor em real num valor aí bem mais acessível. Se você for fazer o projeto conosco, tá? For entrar em contato conosco para ter um diagnóstico ali para o seu projeto, a gente já fornece todas as licenças dos plugins pagos gratuitamente, tá? Mas assim, se você não tiver esse plugin aqui pago, você pode desistir desse projeto no WordPress, tá? Porque fica inviável, você não consegue configurar as páginas mais importantes. E se você for olhar ali no final das contas, para o tipo de estrutura que você vai ter, é um investimento que faz total sentido, tá? Então aqui instalado o Elementor. Para instalar o Elementor Pro não é pesquisando aqui, tá? Você tem que comprar o plugin e enviar. Eu vou enviar ele aqui e já volto com vocês. Perfeito, agora que eu instalei o Elementor gratuito e o Elementor Pro, antes de instalar o Dokkan, a gente vai instalar um segundo plugin que é muito importante também,
que se chama WooCommerce, tá? O WooCommerce é muito utilizado em marketing, em e-commerce, tá? Em lojas virtuais. E a gente precisa dele simplesmente por conta dos conectores de pagamento, tá? Então, se você quer receber o seu dinheiro no Asas, no Mercado Pago, no PagSeguro, você precisa utilizar o WooCommerce, tá? Para esse projeto em específico, o único gateway que eu recomendo e que eu utilizo aqui é o Asas, tá? O Asas, ele tem sprint de pagamento nativamente e funciona de forma sensacional. Eu nunca tive dor de cabeça com eles. Eu até já utilizei outros gateways, mas eu não vou recomendar porque eu já tive problema com eles. Então, o único que eu vou recomendar aqui para vocês é o Asas e a gente vai ver daqui a pouco. Então, você vai pesquisar aí primeiro o WooCommerce. Deixa eu ver aqui por que não foi. É esse plugin aqui, ó, eu vou instalar. Eu também tenho dezenas de tutoriais aqui no canal só sobre o WooCommerce, criando lojas virtuais do zero, tá? Fica aí a sugestão para vocês assistirem. Aqui no caso, na hora que eu instalei, deu uma falha, tá? Mas isso é normal no WordPress, é só vocês atualizar a página que ele já vai instalar e você só ativa ele. Com ele ativo, ele vai me levar para as configurações guiadas, você pode ignorar, tá? Você só coloca aí o seu estado, aqui eu vou selecionar Minas Gerais. E perfeito, assim que a gente instala o elemento e o WooCommerce, ele já deixa algumas abas aqui pra gente, tá? A gente dificilmente vai mexer aqui no WooCommerce, mas ele é importante para a questão de pagamentos e relatórios, tá? E quando a gente volta aqui em páginas, lembra que eu falei que ele ia adicionar automaticamente algumas páginas? São essas páginas aqui, ó. Ele vai adicionar essas páginas manualmente, tá? Se você excluir isso aqui, você precisa resetar as páginas. Kainan, eu excluo o WooCommerce e instalo novamente? Não, porque ele vai colocar ali, se você instalar ele novamente, ele vai puxar ali a última coisa que você fez, que foi excluir. Você precisa recuperar as páginas. Caso você cometa o erro de excluir alguma dessas páginas, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, onde eu mostro, ou no card aqui em cima, onde eu mostro como restaurar essas páginas, ok? Não é o intuito desse vídeo. Agora a gente de fato vai aqui instalar. Antes da gente instalar o Dokkan, a gente vai vir aqui em aparência, temas, e a gente vai colocar o tema, a gente vai vir com esses temas padrão, a gente vai excluir eles, tá? Pode excluir. E pode excluir. Tema nada mais é do que a estrutura visual e ali do seu site WordPress. Então, quando a gente visita aqui a nossa página home, hoje ela está assim, ela está em branco e ela utiliza esse tema aqui, ó. A gente precisa utilizar um tema em branco, que é o tema da Hello Elementor, que é o plugin da Elementor, perdão, que é o tema da Elementor, tá? Que vai auxiliar ali a gente construir um site visualmente do jeito que a gente quiser. Então, a gente vai vir aqui em adicionar tema. E ele já vai estar aqui logo de cara, porque ele é um dos temas mais utilizados, tá? Justamente por conta da praticidade do elemento e a possibilidade ali de você construir a estética do seu site do jeito que você quiser. Se ele não aparecer aqui, o que eu acho muito difícil, você digita aqui na barra de pesquisa Hello Elementor, tá? Mas aqui eu vou instalar. Novamente ele deu essa falha, tá? Mas isso aqui é um bug do WordPress, é só você atualizar. Com ele instalado, a gente vai ativar. Pronto, com ele ativo a gente vai excluir esse outro aqui, por padrão a gente não podia excluir porque só tinha ele, tá? Mas agora a gente pode, deixou o Hello Elemento aqui. Agora quando a gente volta aqui na nossa página home, ele ficou em branco. E esses textos aqui a gente consegue remover tudo, tá? Mas não é o intuito aqui, pelo menos não agora, tá? Agora a gente vai vir aqui em plugins. Deixa eu achar, aqui ó, plugins, adicionar plugin. E finalmente a gente de fato vai para o plugin de Marketplace, que é o Dokkan. A gente vai pesquisar por Dokkan. E perfeito, tendo pesquisado, é esse plugin aqui, ó. Tem mais de 40 mil instalações ativas e é um plugin muito utilizado, principalmente lá fora para Marketplaces. Lá fora que eu falo é nos Estados Unidos, Europa, enfim. A gente vai instalá-lo. Novamente deu essa falha aqui, tá? Mas é só se atualizar o painel administrativo e ativar. Ele vai levar a gente para configuração guiada, tá? Você pode aqui, aqui no caso a URL em si, é porque ele gera uma URL para cada vendedor, tá? Então você pode, ó, escolha como as URLs da loja do fornecedor serão exibidos. Então aqui em vez de Story, você pode colocar loja. Cada vendedor tem o seu link próprio da sua loja dentro do perfil. Então você consegue alterar aqui a slug da URL de Story para loja para ficar em português. E aqui, ó, qual que é o objetivo do mercado? Qual é o foco principal do seu mercado? Produtos digitais,
produtos físicos, serviços, assinaturas, como você planeja lidar com as entregas, se o marketplace cuida da entrega, o fornecedor gerencia suas entregas sem necessidade de entrega, produtos digitais. Qual é a sua principal prioridade? Alcance de mercado internacional, maximizando a conversão de vendas, gestão de lojas local. E aqui é muito importante porque entra na nossa primeira fase de desenvolvimento com o cliente, que é entendimento ali do modelo de negócio e o que ele quer alcançar, tá? Então, se você é um marketplace de produtos digitais, você marca essa primeira opção. Se é de produtos físicos, você marca essa opção. Se é de serviços, você marca essa opção. Se é de assinatura, você marca essas opções. Aqui você tem a possibilidade de escolher somente um, tá? Mas com o plugin pago do Dockan, você consegue a opção de ter mais opções, tá? Por que ele só permite uma? Porque dependendo do seu modelo de negócio, ele já vai te dar o setup daquele modelo de negócio. Então você concorda comigo que os produtos digitais, eles precisam ter ali uma aba para adicionar os arquivos? E os produtos físicos precisam ter uma aba para que o lojista coloque as informações de entrega e de frete? E os serviços precisam ter uma aba ali de informação de combos, enfim, e as assinaturas precisam ter ali a questão de recorrência. Então são modelos de negócios diferentes. Se você quer ter tudo isso, no caso do cliente que eu te mostrei aqui no início, ele é produtos físicos e serviços, porque ele também tem alocação, tá? Então ele é 2, mas a gente utiliza ali o Dockan pago com ele. Como você planeja lidar com as entregas? Aqui também é muito importante porque a partir do momento que o marketplace cuida da entrega, você se responsabiliza ali pela entrega do produto. Por exemplo, o Mercado Livre ele tem o Mercado Full, onde ele vai até o lojista, pega os produtos e leva para o próprio estoque e se responsabiliza pela entrega, tá? Se é o fornecedor que vai gerenciar suas entregas, você precisa dar o campo ali para que cada fornecedor coloque suas informações de entrega. Por exemplo, se você é local, não sei qual que é a sua cidade, mas vamos dizer que você está em Vitória. Melhor, vamos dizer que você está em Belo Horizonte, porque eu conheço melhor os bairros de lá. O seu e-commerce, o seu marketplace, ele é para toda a cidade. Então você tem ali lojistas que entregam em todas as cidades e você tem ali lojistas que só entregam ali no centro, Belvedere, Savassi, enfim. Então você precisa dar a opção de frete para o próprio vendedor cadastrar ali as suas informações. Porque um vendedor tem um modelo de logística diferente do outro, tem uma forma de entrega diferente do outro, tem um prazo e tem um valor diferente do outro. Então um pode dar frete grátis, o outro não. Então você precisa deixar os fornecedores gerenciar suas entregas para que eles mesmos possam cuidar disso, tá? Isso aqui de marketplace cuida da entrega. Se você for receber, você tem ali os lojistas vendendo, mas você recebe os produtos, ou você está com o produto ali no seu estoque, você que cuida da entrega, tá? Sem necessidade de produto de entrega, porque produto digital não tem frete, tá? E a prioridade aqui é por conta da moeda. Alcance do mercado internacional é permitir ali que tenha conversão de moeda. Então você poderia vender em dólar, você poderia vender em euro, você poderia vender em real. Enfim, você poderia ali vender com a moeda de forma internacional e ter vendedores de diversos locais, tá? Maximizando a conversão de vendas e gestão da loja local, tá? Isso aqui é independente, ok? Mas aqui no meu caso eu vou colocar produtos físicos. Os fornecedores gerenciam suas entregas e gestão de loja local, tá? Porque ele é para uma única cidade, ok? Vou pro próximo. Aprimore seu marketplace com esses complementos. São alguns complementos que você pode deixar, tá? Não precisa tirar, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele vai preparar os recursos. E pronto, nosso setup ele está instalado. Agora a gente vai explorar o nosso painel. Ele me levou aqui para outro plugin, tá? Você pode dar Skype, porque eu tinha instalado, que é o plugin de e-mail. Mas aí agora, ó, o nosso setup do WordPress ele vai estar assim. O Dockan instalado aqui. Ele vai adicionar essa questão de webmail aqui, Story Group, são abas aqui que ele adiciona aqui por padrão, tá? Mas em resumo, a gente vai vir aqui em Dockan, a gente vai vir em Dashboard, a gente vai ver todas as etapas, tá? Aqui esse vídeo é só para configuração. E aqui ó, na Dashboard, basicamente, é um resumo geral do seu painel administrativo. Então a gente tem um administrador geral, que é o dono do negócio, e a gente tem os lojistas, tá? Os lojistas, eles não têm acesso a esse painel aqui não, tá? Esse painel aqui é só seu. Os lojistas, eles vão ter um painel próprio, mas é algo parecido com isso aqui, ó. A gente vai entrar em páginas,
E agora, ó, a gente vai ter mais páginas adicionadas aqui, ó. A gente vai ter a dashboard, se eu clicar aqui para ver, vai estar esteticamente feia, tá? Porque ela precisa ser estilizada. Mas ela é algo parecido com isso aqui, ó. Aonde tem aqui, esse aqui, é bem algo parecido com isso aqui, o painel do vendedor. Eu não consigo vender nada aqui porque eu não estou cadastrado como lojista, tá? Eu teria que me autocadastrar. Mas basicamente tem aqui os resumos das vendas totais, isso aqui é a dashboard ali financeira de visualização, tá? A gente tem a parte de produtos, eu não consigo cadastrar um produto porque eu não estou cadastrado como lojista, eu teria que me colocar nesse cadastro. Mas aqui basicamente vai aparecer todos os produtos do seu lojista e ele consegue cadastrar os produtos dele através desse painel. Aqui em ordem são todos os pedidos, tá, que ele tem ali pendentes, e Itdraw é onde ele coloca ali os dados financeiros dele para receber toda vez que tiver uma venda e uma comissão disponíveis. Aqui em Settings é a parte de configurações, isso aqui é do seu lojista, tá? Onde ele consegue colocar a foto, o nome, o endereço, o telefone, a logo, tá? Esse painel aqui tá bem padrão do Dockan, tá? Isso aqui tem como ser estilizado para ficar bonito. E aqui em Payment é a questão ali de pagamentos, tá? Métodos de pagamento dentro da sua loja, tem que adicionar um método aqui para o usuário receber. E aqui em U-Store é basicamente o nome da loja do seu vendedor, ok? E na medida que você vai adicionando mais funções, principalmente com o Dockan Pago, ele vai adicionando mais ferramentas aqui, tá? Então eu vou voltar no painel administrativo e vou vir aqui em Dockan. Aqui em Itdraw é a respeito ali do pagamento, tá? Deixa eu traduzir aqui para o português. Aqui são todas as comissões e solicitações de retiradas. Como é que funciona o Dockan? Você define como seu vendedor vai receber, tá? Então vamos dizer que você é um marketplace de vendas de curso estilo Kiwify ou estilo Hotmart. Toda vez que você tem valores para receber, você tem que solicitar um saque. E você, eu não sei se você já utilizou uma ferramenta dessa de vendas, enfim. Para você solicitar o saque lá dentro, você tem que, por exemplo, no cartão de crédito, você tem que esperar 15 dias e tem que fazer uma solicitação de saque. Então, todas as solicitações de saque dos seus vendedores, eles vão aparecer aqui. Kainan, eu quero que isso seja automático. Isso é configuração, tá? Você consegue fazer isso aqui. Só toma cuidado, porque dependendo da forma como você for escalar, no Brasil a gente tem uma lei de 7 dias de garantia, tá? Isso é lei, não é bônus nem nada, é lei. Então a minha recomendação é que os seus vendedores, eles só possam sacar no 8º dia, tá? Toda venda ele só pode sacar no 8º dia, porque se tiver reembolso evita dor de cabeça, ok? O Gateway até faz sprint reverso. O que é sprint? Sprint nada mais é do que fazer ali a divisão do comissionamento. Sprint reverso nada mais é do que reembolsar todo esse sprint que ocorreu antes. Então, por exemplo, você teve uma venda de 100, ficou com 10%, R$10 e seu vendedor com 90. Vamos dizer que o vendedor já sacou ali os 90 da conta dele e moveu para outra. Se for ter um sprint reverso, da onde que vai tirar o dinheiro, entendeu? Então é bom deixar, pelo menos assim... Se você conhece ali os seus vendedores, você pode tomar essa liberdade, mas isso é uma decisão sua que a gente inclusive ajuda a definir na nossa consultoria ou na nossa prestação de serviço, tá? Novamente, os links, se você tiver interesse na nossa consultoria de 2 horas, eu vou deixar o link aqui abaixo, ou se você tiver interesse em um diagnóstico gratuito para que a gente possa ali desenvolver o seu projeto, também vou deixar o link do meu WhatsApp abaixo. Vai ser um prazer conversar contigo, tá? Mas essa parte aqui nada mais é do que permissão de retirada, tá? Toda vez que um usuário fazer uma solicitação de pagamento, toda vez que um vendedor fazer uma solicitação de pagamento dentro do perfil dele, vai cair aqui para você. Retirada reversa, tá? Isso aqui é a questão ali de justamente essa parte ali de reembolsos que eu mencionei. Fornecedores, aqui vai aparecer todos os seus fornecedores, tá? Você tem a opção de aprovar o fornecedor ou não. Dentro do seu Dockan, você consegue configurar ele para o usuário criar uma conta e já poder vender, ou o usuário criar uma conta e ter que ser aprovado, tá? E eles vão aparecer aqui. Então aqui, por exemplo, tá a minha conta. Eu estou desabilitado para vender, tá? Então se eu vir aqui em aprovar vendedor, sim, aprovar, a partir do momento que eu for aprovado aqui, ó, habilitar e voltar na minha dashboard, deixa eu voltar aqui em cima e atualizar, ó, aquela mensagem de erro que eu não podia vender já sumiu daqui, porque agora eu posso vir aqui em produtos
e eu posso cadastrar o meu produto, adicionar um produto. Eu posso aqui colocar o nome do meu produto, colocar aqui se é um produto simples. Para produto variável, é só no Docam Pro, tá? Se é um produto de download, virtual, as categorias, enfim, eu consigo cadastrar aqui todos os meus produtos como lojista. E isso aconteceu porque eu me aprovei aqui, tá? Todos os seus vendedores, quando eles criarem uma conta, eles vão aparecer aqui e você pode aprovar ou não, ou configurar para ser aprovado automaticamente. Mas se você quiser expulsar alguém do seu marketplace, é só você vir aqui e desativar vendas, tá? Proibir ele de vender. Aqui em módulos, a gente tem add-ons, tá? Esses add-ons aqui, a maioria deles são pagos, tá? Você precisa do Docam, para não dizer todos, você precisa do Docam pago, tá? Para utilizar esses add-ons aqui. Mas ele basicamente vão adicionando ferramentas e ele vai falar aqui cada uma dessas ferramentas. Por exemplo, busca ao vivo, busca dos produtos em tempo real para a loja e-commerce. Como assim? O usuário tira foto de um produto e manda lá na Loop e ele vai pesquisar ali dentro. Chat ao vivo. Permite que o seu lojista tenha uma aba de chat, estilo rede social, para que o cliente dele converse com ele ali no chat. Geolocalização, por exemplo, se é um e-commerce a nível nacional, então mostra ali os produtos na localização, os vendedores na localização daquele vendedor, prazo de entrega, personalização de esquemas de cores. Tudo isso aqui são funções add-ons pagos, tá? Que eu mencionei que eu ia utilizar aqui nesse vídeo somente o Docam Pro. Se vocês quiserem uma parte 2, onde eu mostro cada um desses add-ons aqui utilizando o Docam Pro, deixa aqui no vídeo, mas isso realmente é um assunto tão extenso, são tantas possibilidades que merece um vídeo à parte. Se você quiser ver como que isso aqui aplica para o seu negócio, entender como que se aplica ao seu negócio, eu tenho uma consultoria aqui de 2 horas especificamente para você, tá? Então, novamente, o link tá aí na descrição, tá? O meu WhatsApp, entre em contato comigo. Aqui em status, a gente tem são os status do próprio Docam, então quando ele está fazendo atualizações, ou está corrigindo algum erro, ou adicionando alguma nova ferramenta, ele sempre aparece aqui, tá? Ajudas é a questão aqui do suporte com o próprio Docam, tá? A gente não mexe aqui. Ferramentas Pro, tá? São aqui outras ferramentas que ele adiciona aqui no seu marketplace que são pagos. Inclusive ele te dá alguns templates. Eu nunca utilizei nenhum desses templates, eu prefiro fazer do zero, tá? Eu sempre faço do zero aqui para meus clientes, mas ele tem essa possibilidade aqui. Aqui em settings, configuração, são as configurações do seu negócio, tá? Então a gente vai ver isso aqui na prática, a gente vai ler, tá? Mas basicamente, se você perdeu aquela configuração guiada, ele já te aparece aqui, ó. Admin área acesse, vendedor stories. Tava stories, a gente mudou para loja. Vendedor setup e wizard. Você consegue habilitar para o seu usuário colocar ali uma logo. Deixa isso aqui habilitado, tá? Isso aqui tem que estar habilitado para ele colocar a logo dele. Aqui nessa mensagem de setup, é a primeira mensagem que vai aparecer para o seu usuário quando ele for criar uma conta. Então, por exemplo, se eu vim aqui em página, todas as páginas, eu acho até que eu tinha deixado aberto, mas saí. Se eu vim aqui em todas as páginas, deixa eu ver. Aqui, ó, vendedor onboarding, tá? Ali, ela não vai aparecer aqui para mim porque eu ainda não configurei a página, tá? Mas basicamente, eu estou logado. Na verdade, não está aparecendo para mim porque eu estou logado. Mas se eu não estivesse logado, ele ia aparecer para mim essa mensagem aqui, ó. Obrigado, criei sua conta, enfim. Você deve colocar isso aqui em português e você pode deixar isso aqui do formato que você quiser. Deixa eu colocar aqui em português pra gente, para facilitar. Aqui você pode desativar o assistente de boas-vindas, eu não recomendo, tá? Configuração da loja do fornecedor, termos e condições da loja, ativar termos e condições da loja de fornecedores, para que o próprio fornecedor coloque as condições dele, tá? Você tem os seus termos de condições para o seu marketplace, isso são para os seus lojistas. Já o lojista tem os termos e condições do produto dele para os clientes dele. Então a sua estrutura nada mais é do que um intermediador entre o cliente final e o vendedor, tá? Então você tem ali duas pontes. Produtos da loja por página, se quer mais por catálogo, pode deixar 12, mas basicamente quando o usuário entra na página catálogo, ele vai ver 12 produtos. Se ele continuar descendo, ele vai ver mais. Eu recomendo deixar 12,
porque isso ajuda ali no carregamento da página, tá? Ativar campos de endereço, permitir ali que o usuário coloque o endereço, deixe isso aqui ativo, tá? Porque o vendedor, se for uma loja física, precisa ter isso aqui ativo no checkout. Configurações da página do produto. Mostrar informações do fornecedor. Isso aqui vai ser o critério, tá? Porque essas informações do vendedor, o que é? Telefone, WhatsApp, e-mail, rede social. Se você ativar isso aqui fica exposto pro cliente final, ou seja, pro cliente dele. Então, às vezes, o que impede do próprio cliente entrar em contato com ele e fazer a venda por fora. Então, isso aqui vai da sua ponderação. Na nossa consultoria e na nossa prestação de serviço, a gente entende o seu negócio e a gente te fala melhor qual que é o caso, tá? Aqui, como eu não sei qual que é o seu segmento, qual que é a sua ideia em si de mercado, fica difícil para mim falar. Ativar a guia mais produtos, deixa ativada, tá? A gente tem aqui opções de vendas. E aqui, ó, é onde você define o que você quer cobrar do seu vendedor. É um valor fixo? É um valor de comissão mais um valor fixo? Então você pode colocar os dois, por exemplo, R$10 mais R$2. Ou você pode colocar 10% mais nada, ou você pode colocar 5% mais R$5. Isso aqui vai a sua ponderação também, isso é algo que a gente consegue ali aplicar para você, se a gente entender melhor a sua ideia, esse modelo de negócio. E é por isso que eu realmente recomendo pelo menos a nossa consultoria, para que a gente aí possa adequar aí para o seu negócio. Taxa de envio é o seu fornecedor que define, então deixa marcado. Taxa de imposto sobre o produto é o fornecedor e taxa de envio também. Quem receberá os impostos referente ao frete, tá? Ou seja, quem vai pagar o frete não é você, é o fornecedor. Então é o fornecedor que define se ele vai dar frete grátis ou se ele vai cobrar do próprio cliente. Destinatário de taxas de envio que eu pulei, quem receberá o valor do frete. Observe que as taxas alfandegárias referentes aos é basicamente a mesma coisa aqui, ele se repete, tá? E detalhe, aqui na comissão administrativa, você coloca aqui 10%, mas você também precisa configurar o seu gateway de pagamento. Eu recomendo o Asas. Eu não vou mostrar o Asas aqui na prática, porque eu já tenho um vídeo passo a passo mostrando e explicando o que é um sprint de pagamento. Eu tenho um vídeo mostrando como conectar o Asas e eu tenho um vídeo mostrando como configurar o sprint do Asas. Vou deixar os dois no card aqui no vídeo, tá? Assistam eles se você for fazer isso aqui por conta própria. E aqui, ó, habilitar a venda. Isso aqui de habilitar a venda, automaticamente o vendedor, ele pode criar, após criar, você aprova ele para vender ali dentro. A primeira aprovação é sua, ou você pode deixar automático. No entanto, toda vez que ele cadastrar um produto, se você colocar manualmente, toda vez que ele cadastrar um produto, você vai receber uma mensagem para aprovar ou desaprovar aquele produto. Se você deixar automaticamente, assim que o vendedor, se ele já tiver aprovado como lojista, cadastrar um produto, ele já pode começar a vender aquele produto. Criação de produtos em uma página, deixa ativado, tá? Aqui em cima fala um pouco mais a respeito. Adicione um novo produto visualmente na página única. Alteração do status do pedido. O próprio vendedor tem que ter controle a isso, porque vamos dizer que ele recebeu um reembolso, ele precisa lá trocar. Ele recebeu um pedido que já foi entregue, ele precisa lá trocar esse status. Aqui também, o próprio vendedor consegue conectar a sua forma logística. Ele consegue conectar o melhor envio, tá? O melhor envio aqui é uma estrutura ali que lida com a logística ali de envio dos produtos. Isso é muito bom para cálculo de frete ali para o seu vendedor. Então ele consegue fazer essa conexão ali dentro do painel dele, mas precisa do Docam pago, tá? E ele também consegue colocar consegue colocar aqui o Bling, ou um outro RP, mas eu recomendo o Bling. O que é um RP? RP é um controle ali de estoque, tá? Multicanal. O Bling é multicanal. Ou seja, toda vez que tiver uma venda ali na loja, ele automaticamente vai bater no RP dele. Por que isso é importante para o lojista? Porque às vezes o lojista, ele vende ali no Instagram, ele vende no Mercado Livre, ele vende numa loja física e ele só tem um estoque. Então, ele precisa ter um controle automatizado, porque vamos dizer que ele tem 100 produtos, ele tem ali 100 unidades daquele produto. Se ele vendeu 5 no Mercado Livre, 10 no Instagram, 20 na sua loja e 10 no presencial, ele precisa que isso seja batido automaticamente em uma única vez. Ele não pode ficar entrando em todos os marketplaces e tirando, né? Porque isso corre um risco muito grande, principalmente para produto físico. Produto digital não tem esse problema, né? Mas produto físico, ele corre esse risco ali de perder esse controle logístico. Modo catálogo de produto, remover botão adicional ao carrinho. Não tira essa opção aqui, tá? Porque esse carrinho, ele é muito importante. Porque se você tira isso aqui,
você dificulta a opção da sua loja, tá? Então, esse botão de adicionar o carrinho é para que o próprio usuário, ele clique ali no produto, mas às vezes ele tá clicando para adicionar no carrinho e quer ver outro produto. Ele quer fazer várias compras em um único pedido, então deixa isso aqui ativo. Salva as alterações, tá? Opções de saque. Aqui você consegue o PayPal ou transferência bancária, tá? Deixa os dois ativos porque o usuário vai colocar ou o PayPal ou a conta bancária dele lá dentro, tá? Taxas de saque, além de receber uma opção ali de comissão por venda, você pode cobrar uma taxa de saque. Então, por exemplo, na QIFI, na Hotmart, quando você vai sacar um valor, você já pagou a comissão ali de vendas, mas você paga uma taxa de saque ao fazer um saque de um valor, tá? Então você pode cobrar uns R$2, 10%, isso é definição sua. Assim, eu não utilizei nesse marketplace ali, até por conta do produto, não fazia sentido para ele, mas você pode, além da comissão por venda, cobrar uma taxa de saque. Limite mínimo de saque, que é o valor que o usuário precisa ter vendido para sacar. Então vamos dizer que ele vendeu R$10, ele não pode sacar ainda. Ele vendeu R$50, ele pode sacar. Se você quiser deixar isso aqui livre, deixa zerado, tá? Status do pedido para qual o fornecedor pode fazer uma solicitação de saque. Ele só pode solicitar saque para pedido concluído, tá? Você pode deixar isso aqui ou pode desmarcar. Isso aqui é a opção sua. Excluir pagamentos contra reembolso. Se seu pedido for pago com pagamento na entrega, exclua esse pagamento no saldo do fornecedor. Isso aqui é para contra-entrega, tá? Ou seja, quando o usuário aceita... Isso não é muito utilizado no Brasil, pelo menos eu não conheço ninguém que faz isso aqui, tá? Mas é basicamente você mandar o produto para casa do cliente e o cliente pagar, tá? Retirada reversa, pagamento na entrega, aqui é o limite, tá? O que funciona isso aqui? Você pode deixar um saldo padrão dentro da sua conta, ou seja, você pode sacar qualquer valor, mas você tem que ficar 150 de saldo ali. Isso ali é para justamente quando o usuário saca ali os valores e alguém pede reembolso, entendeu? Então isso aqui é para proteger a plataforma. E 7 dias aqui é a lei, tá? 7 dias ali de período de carência. Você clica em salvar. Aqui em configurações da página, são as páginas principais, tá? Não desmarque isso aqui, é o painel, meus pedidos, listas da loja, selecione integração dos fornecedores. São todas as páginas principais ali. E essas integrações aqui é o que permite ali conectar com essas outras plataformas. Bling, melhor envio e afins. Aqui em aparência, você define a forma do perfil do seu usuário, tá? Eu geralmente deixo padrão mesmo, mas você consegue selecionar outros formatos. Você pode mexer aqui de acordo com o que você quiser. E você pode fazer uma validação via Google também, tá? Eu deixo isso aqui tudo ativo do jeito que está. Até porque se eu for personalizar isso aqui, eu sempre personalizo com Elementor e muito raramente eu uso código, mas é porque eu realmente gosto de caprichar nisso aqui. Políticas de privacidade, aqui você vai colocar a privacidade do seu site, tá? E vai selecionar a página padrão. A página padrão de privacidade, você precisa vir aqui em páginas, adicionar uma nova página e criar essa página e colocar o texto lá, tá? E fazer essa configuração. Aqui no IA Assistente, você pode conectar o ChatGPT aqui, tá? O OpenAI ou Gemini, para você ter uma IA ali dentro da sua estrutura. Mas isso aqui é extremamente avançado e a gente consegue configurar ali uma integração com inteligência artificial. Para quê, Kainan? Para fazer as descrições dos produtos para os seus clientes, para os seus vendedores, para responder em chats, para questão de perguntas frequentes, enfim, isso aqui auxilia muito em questão de automação ali para evitar trabalho desnecessário. Aqui em extensões são addons, tá? Todos, tem alguns gratuitos aqui, mas que você pode adicionar, tá? Você pode dar uma estudada e ver para que eles funcionam. Não é o intuito aqui desse vídeo, mas se vocês quiserem que eu fale sobre essas ferramentas, além das ferramentas pagas que eu mostrei, deixa aqui na descrição que eu posso trazer um vídeo ou fazer uma consultoria específica para você, tá? E aqui no chat, isso aqui é levando aqui para o site do Docan para você ali adquirir as ferramentas pagas deles, tá? Mas novamente, se você fechar conosco ou a consultoria ou a prestação de serviço, a gente fornece o Docan Prago gratuitamente. Então, o intuito do vídeo foi esse, destrincheirar o Docan com você, as questões das configurações. Não foi questão estética aqui, tá? Até porque isso ia dar um vídeo assim de mais de 4, 5 horas, eu falo isso porque eu tenho vários tutoriais aqui no canal, mas eu tenho vídeos aqui, inclusive, onde eu mostro como fazer lojas
estéticas de site, né, lojas virtuais utilizando o Elementor. A lógica é a mesma, tá? Você aprendeu a configurar, aí você deve aprender a criar essas páginas através de aulas que eu já tenho aqui, tá bom? Então o vídeo foi esse, te mostrando toda a estrutura do Dokkan, como você criar o seu próprio marketplace multivendedor, te mostrei o conceito como sprint de pagamento, as configurações principais, os plugins necessários e novamente deixo aqui o meu convite, tá? A gente tem uma consultoria de 2 horas, onde a gente estrutura o seu negócio do digital, tá? A gente entende ali o seu modelo de negócio e auxilia ali com todas as ferramentas para criar o seu projeto e de fato vender, tá? E a gente não só passa as questões ali de estrutura, de marketplace, de loja virtual, de site, como a gente também opera no seu funil, vendo ali qual que é o melhor caso para você começar a atrair clientes, seja no Google, seja no Facebook Ads, ou seja em questão de automação, enfim, a gente faz todo um diagnóstico e a gente mostra nessa consultoria um plano exato para que você possa ali ter o seu negócio de fato um negócio que de fato venha a ser conversível no digital. Além disso, a gente também tem a prestação de serviço de desenvolvimento completo, onde a gente cria todo o negócio por você. Enquanto na consultoria a gente te dá a mão ali, te dá um guia, um plano passo a passo para você mesmo colocar em prática, na prestação de serviço a gente faz por você, tá? Então, adquira aí pelo menos a consultoria. Se você adquirir a consultoria e você vê que faz sentido ali a prestação de serviço para você, a gente acaba ali tendo um desconto bem amigável por conta de você ter consumido a nossa consultoria. Para quem ficou até aqui e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, segue o canal, curte esse vídeo, deixa aí na descrição sugestões para os próximos vídeos. A minha missão nesse canal é literalmente construir estruturas digitais que vendem, desde sites, e-commerce, funis de venda, estratégia, tráfego pago, inteligência artificial e automação. Para quem ficou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.